Aoba, senhoras e senhores. Muito bom dia, tardinha ou madrugada para você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ao Alma do Dragão, o seu canal sobre o competitivo de League of Legends, num formato um pouco diferente. Se você já me acompanha aqui, né, se você é um fiel do Alma, você deve saber que a gente costuma fazer podcasts, né? Estamos com certos problemas de tempo, né, eu e o Lufir, para a gente poder continuar com esse formato, mas eu não queria largar a mão de fazer. A LTA começou faz umas rodadas e eu queria vir aqui para gravar um formato diferente, para conversar ainda, para dar minhas opiniões, porque eu gosto de fazer isso. E eu acho que o formato de vídeo funciona para essas coisas, cara. Tem bastante coisa, eu posso resumir, eu posso colocar uns tópicos aí que eu já conheço, né, de outras modalidades. E, cara, vou testar esse formato novo. É um formato que já era para eu ter feito semana passada, mas, cara, foi uma semana completamente louca, eu não tive tempo de gravar. Essa ainda tá, mano, eu só tô conseguindo gravar hoje, assim, por um acaso. E pra postar na sexta-feira ainda, pra dar tempo de todo mundo ver, de ter as opiniões. E, cara, é isso aí. Pra você que é fiel do canal, fica até o final do vídeo, que eu tenho um recado pra vocês, especificamente, que eu vou lembrar de dar lá no final. Mas antes eu quero ir. Então, assim, cara, aqui é descontraído. Eu tô aqui com o meu celularzinho, que está com as minhas anotações. E, cara, aqui é reto e direto, eu vou lendo, então, assim, é mais uma conversa, é um bate-papo, para eu lembrar o que eu tenho que falar aqui com vocês. E esse é o quadro, é o God of Troll, né, que é um quadro que eu tentei começar no split passado, não deu. Era para ser semana passada também, mas, cara, trabalho, doença, não deu para fazer. E aí a gente tá fazendo de novo aqui agora. Que, cara, é um quadro de destaques positivos, destaques negativos, são 5 positivos, 5 negativos para a rodada. E são destaques que independem, assim, podem ser times, jogadores, treinadores, figuras, campeões. Cara, eu gosto de tentar pegar, adaptar coisas que eu achei interessante na rodada e colocar num resumo, assim, para vocês, tá certo? Então, se você gosta de competitivo de League of Legends, se você quer ouvir um pouco mais de opinião sobre esse tipo de coisa, peço para que você, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para seus amigos, faça aquele ritual básico aqui e liga a notificação aí, porque semana que vem também vai ter vídeo desse. E não só esse, também vai ter vídeo de dicas, né, pro Fantasy. Hoje ele vai sair aí praticamente junto, mas toda quinta-feira aí eu pretendo postar o vídeo de dicas do Fantasy, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, já falei tudo, então, cara, bora pro vídeo. Aqui é o seguinte, como é que funciona o God ou Troll novamente? 5 destaques positivos, que são os Gods, 5 destaques negativos, que são os Trolls. Assistindo esse vídeo, vocês vão entender um pouco melhor aí o que é cada um. Não tem ordem, eu vou começar pelo God essa semana. E como eu não fiz semana passada, cara, eu vou dar meio que um resumo, assim, de coisas de personagens que eu acho que tem que ser citados nessas primeiras 2 semanas num misto. E aí na semana que vem, pré-MD3, eu já faço aí uma versão um pouco diferente, que vai ser direcionada para os times mesmo, tá certo? Então vamos começar com os gods da rodada, vocês vão entender melhor, né? O primeiro god da rodada aqui para mim é o Trymbi. Trymbi que, cara, passou por muito perrengue lá no primeiro split. Foi um split bem ruim dele especificamente, não só da Cade. Você pode ligar uma coisa a outra, inclusive, talvez seja tipo dele pra Cade. A Cade jogou mal por conta dele estar jogando mal, eu acho que isso é uma questão bem importante. E também, né, é bem legal essa remontada da Cade como um todo, que, vamos ser sinceros, é meio esperada. Os times do Sil, pelo que a gente viu semana passada, levam um pouquinho de tempo para poder encaixar, para poder adaptar ao estilo que ele está colocando no jogo dele. Eu acho que não é nenhuma surpresa o time da Cade estar jogando bem hoje, mas eu quero dar o destaque pro Trymbi, cara, porque eu acho que hoje ele é o melhor suporte da LTA Sul, com toda certeza. Eu não falei, né, mano, mas o God of Troll só LTA Sul, né, porque LTA Norte ainda não tô sendo pago para poder falar deles, só no Fantasy, que aí tá valendo ponto. Mas voltando, né, o Trymbi eu acho que ele é o melhor suporte da LTA Sul hoje, ele tá jogando muito bem, e vai passar muito por ele esse fim de semana, cara, que a Cade tem um fim de semana difícil, porque ela vai jogar contra Fúria e contra PEN, que são os outros 2 times que a gente está aí colocando como os melhores, né? Seria o top 3 aí da LTA hoje.
E eu acho que ele é muito importante nessas partidas. E ele tá jogando bonitinho, cara, mecanicamente certo, tá engajando direito, então eu acho que o destaque para ele aqui é muito positivo. O meu segundo destaque é o Weiser, mais um, que tá aí como destaque da rota. Eu acho que ele é o melhor top da LTA Sul no momento. Acho que não tem nenhuma discussão isso, e talvez ele seja o melhor jogador da LTA Sul, a depender do que vai acontecer nos próximos jogos. Né? Hoje eu não daria esse prêmio para ele, porque eu acho que se a Cade terminar 6-1 ou até 7-0, 8-0, né? São isso mesmo, são 8 times. Então 7-0 ou 6-1, talvez eu daria pro Trimby esse prêmio. Mas eu acho que o Weiser, cara, surpreendentemente não, né? Mas nas épocas de podcasts eu sempre falei muito do Weiser como, cara, ele é o pilar desse time da PEN, ele é a base, ele é muito sólido. E, cara, quando ele não joga bem, o time costuma perder. E ele costuma ter boas atuações. Esse último fim de semana, apesar da derrota que a PEN teve pra Fúria, eu acredito que, cara, o jogo dele contra a Red foi muito no colo dele, daquela Camille. E ele tá com a pool bem versátil, ele tá sendo muito sólido. Ele é um jogador, ele tem a sua agora, então o cara não tá ocupando vaga de estrangeiro. Eu acho que ele dá um espaço legal pro Romer poder brilhar também, para ele poder ter um pouco mais de calma nessas primeiras semanas, então tô gostando muito desse desempenho do Weiser. Fica meu destaque aí para ele. E, cara, o meu terceiro God da rodada é o Belzy, coach da Red Kennedy. Que, cara, pelo que eu tô vendo lá dos destaques deles, eu acho que ele meio que assumiu o head coach, com ele tá aparecendo menos para as discussões, então ele meio que assumiu o time. E ele não tá aqui necessariamente pelo trabalho da Red Kennedy ser muito bom. Acho que não é um trabalho mediano, mas positivo. Mas ele tá aqui, cara, porque eu acredito que a decisão de tirar o Gravitar e o Aegis, e principalmente o Aegis, passou muito na mão dele. Não acho que se o Coelho fosse o coach, só ele de coach, essa troca ocorreria. E, cara, foi uma troca muito positiva. Foi uma troca que muda muito, a gente consegue enxergar que os conceitos do time mudam, a comunicação é diferente, o time tá passando por alguns problemas de instabilidade, que eu acho que é normal por ter trocado as duas peças, mas, cara, a realidade é que, tipo assim, mano, a Grafitaria estavam lá há muito tempo e precisava de bolas, de jaca, saco, pra poder tirar os dois lá e botar outra pessoa. E, mano, o Bells foi esse cara, eu tenho certeza que foi esse cara. E, cara, o Doom tá sendo um achado, ele tá jogando muito bem, ele parece ser muito calmo, parece ser muito comunicativo. Acho que pode ser uma pessoa muito promissora pelo que a gente tá vendo nesse primeiro time. Não era esperado, foi completamente surpresa, porque o Doom não era um bom jogador no Academy, e na LTA ele joga muito melhor do que ele joga no Academy, isso não faz nem muito sentido, pra falar a verdade. Mas, né, o time, as coisas mudam. Então, mano, foi uma aposta que eu acho que já se pagou. Eu acho que o teto desse time é muito maior do que seria com o Aegis e o Gravitar jogando do jeito que eles estavam jogando. Não acho que eles vão ser descartados do planejamento da Red, eu acho que eles podem voltar em algum momento. Até porque essa org é meio fodida da cabeça, ela faz um monte de cagada. Mas eu acho que o Belzy tem que ter o nome dele citado por ter feito essa mudança. E o outro nome que tem que ser citado aqui para mim, que é o meu quarto God, é outro coach, que é o Think Hard, que é o coach da Fúria, para você que não sabe. Fúria que mudou muito o patamar dela do começo da season do primeiro split, né? Para esse. A Fúria tá jogando melhor, tá jogando um jogo mais coeso. É um time muito agressivo, é um time com 5 brasileiros. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessas ideias. Nossa senhora, tá passando um cara ouvindo. Eu acho que é um funkão, não parecia, mas enfim. Eu acho que é um nome que tem que ser citado, cara, nesse time da Fúria, porque ele alinhou muito as peças, ele deixou esse time bem coeso. O Tatu é um baita achado de jungle, mesmo tendo sido por empréstimo. E ele tá dando rédea num time, cara, que tem muitos bons jogadores, é um time muito positivo. E eu acho que a Fúria tá num patamar que, cara, pelo que foi a janela, pelo que eles conseguiram de contratações, que foi o Gigo e o Ayu,
Esse time tá muito bem, cara. Eu acho que esse time pode surpreender. Esse time tem chances de ser um dos campeões desse split do próximo. Eu acho que ainda precisa de coisas, ainda faltam coisas, principalmente na comunicação. O time é muito caótico às vezes, mas eu acho que é um core que funciona. Eu vejo esse core dando muito certo, esses 5 jogadores juntos. Talvez trocando o Tuts por alguém. Eu acho que o Tuts é muito inconstante, mas isso não vem a caso agora. Eu acho que o Think Card merece muito respeito aí dessas coisas. E, cara, o meu último God aí que eu quero dizer é o Dinquedo, mano. Que tá aposentado, tá de boa, tá fazendo stream. A stream dele é bem legal de assistir. Os Penzetes ganharam uma opção nova, e outras pessoas também. Ele faz conteúdo lá com o Dinquedo, às vezes aparece o Kami. Ele é muito engraçado, ele é feito pra ser streamer, mano. O cara é muito carisma. Eu acho que o Dinquedo merece muito respeito pelo que ele fez, pela carreira que ele teve. Mas eu acho que essa transição dele pra streamer é muito benéfica, porque, cara, as pessoas, às vezes, quando elas mudam pra streamer, elas conseguem trazer coisas mais efetivas do que só jogando. Talvez o tempo do Dinquedo tivesse passado. Eu acho que não foi nem o último split agora que ele se aposentou. Eu acho que o tempo dele era antes, mas ele queria tanto um título pra PEN que ele ficou, que ele empurrou com a barriga. E eu acho que isso tem que ser muito respeitado da parte dele. E por isso ele ganha aqui o meu quinto destaque. E agora, mano, agora o bagulho vai ficar louco, nós vamos pros troll, bora. Vamos lá, trolls. O meu primeiro troll, cara, é a instituição Bootcamp Racha Time na Coreia, que consiste em um time aleatório ir para a Coreia para treinar, para ficar melhor. Geralmente esse time é bom, geralmente esse time faz isso pré-campeonatos mundiais, pré-campeonatos internacionais e tal. E isso aconteceu com mais um time, né, que é a Isurus, já dando um leve pitaco. O problema é que, cara, muitas vezes esse time vai lá e quebra completamente o mental. Acontece um monte de merda, o time volta tudo tretado, ruim, podre, horroroso, e a Isurus é mais um nessa lista. Aconteceu isso daí, cara, com a Loud, aconteceu com a Red, que foi pro Mundial por um tempo atrás aí. Mano, todo time de CBLOL que vai e faz isso, cara, é duro. E fica um alerta aí pro pessoal que muita gente, mano, desceu o cacete em orgs brasileiras, porque a grande maioria delas não, acho que nenhuma, na verdade, foi fazer bootcamp entre o Split 1 e 2, o Split 1 foi horroroso. Só que, tipo assim, cara, é muito caro, às vezes não vale a pena. Esse formato aí, esse First Stand aí foi uma bosta, ninguém ligou pra ele, as coisas estão muito mais legais agora. E, tipo assim, mano, não é tirando dinheiro do bolso, eu acho que os times brasileiros todos melhoraram simplesmente treinando aqui, cara, entre si. Eu acho que não precisa de tudo isso não, mano. Mas voltando pra Isurus, vem aqui o meu segundo troll da rodada, que é o Burdol. Vai tomar no cu, Burdol. Com todo respeito, vai se fuder, mano. Sério. Tudo que foi vazado desse maluco aí nessa última semana, ainda bem, né, uma boa parte de eu não ter falado, porque na semana passada o meu troll ia ser o time da Isurus, eu já ia dar uma burdoada nele. Agora é uma burdoada tripla nesse podre horroroso. Nossa senhora, cara, o Burdol ele já jogava de um jeito meio estranho. Já era meio esquisito as agressividades que ele tinha na lane, ele se matava, ele morria pra cacete. Vários jogos na conta dele, e ele fez de novo, mano. E ele tem que ser cobrado por isso. E, mano, os exposits que deram dele cagar pro time, dele mentir que tava fazendo aula de inglês e os caralhos. Tem que se fuder, tem que ir pro caralho. Ainda bem que o Summit veio. Pena pra Isurus Estral que, cara, não sei se vai conseguir voltar nesse split, pelo menos. Eu acho que eles têm muito pouco tempo, faltam o que tem essa semana é muito importante para eles, a ver como eles vão jogar. Mas eu acho que esse time aí vai ficar pro terceiro split, porque deu uma quebradinha legal por conta do Burdol safado. E eu já vou aqui pro meu terceiro troll da rodada, que não é tão troll assim, cara, mas é o Scary. O Scary que é o jungle da Leviathan, e eu acho que o Scary tem que ser citado porque as pessoas nunca botaram muita fé na Leviathan. É um pouco estranho, porque eles ficaram em segundo, né, na LTA. Mas sempre que tipo, a gente vê os jogadores falando em entrevistas, coisas assim, eles falam tipo, mano, essa Leviathan é meio farsa, não sei o quê. Em treinos eles são horrorosos. Mas eles estavam desempenhando um stage, eles estavam conseguindo pontos, vitórias. Eu acho que isso tem que ser lembrado, tem que ser valorizado. Mas esse 0-2 essa semana aí da Leviathan pra Red Pen, né, se eu não me engano, bem dolorido. Tá? Não, a Pen eles vão jogar ainda. Red Loud, né? Foi bem dolorido. Eu acho que ainda vai ser bem dolorido. Eu acho que eles vão perder, cara,
Ah, não, eles perderam pro Fluxo, né, porra? Nossa senhora, é verdade. Meu Deus do céu. Então... Não, eles perderam pro Fluxo? Não, quem perdeu pro Fluxo foi a Isurus. Ah, eu não lembro, mano. Foi mal, não lembro. Mas, mano, o time tá esquisito, tá? E eu boto o Scary aqui, mano, porque o Scary ele tem uma condição aí da carreira dele que é um pouco estranha. Que ele sempre joga bem, assim, o pessoal sempre comenta que ele é bom, que ele deveria ter mais espaço nos times, mas ele sempre chega lá, joga um pouquinho, o time melhora, o time piora, ele é o primeiro a sair. E eu acho que isso vai acontecer com ele, tá? O desempenho dele caiu bastante, e eu acho que com o histórico desse time, já fica minha aspas aqui, talvez ele não sobreviva pro terceiro split, tá? Eu acho que a Leviathan talvez não jogue playoff, talvez eles percam essa vaga para Isurus ainda, de top 6. Eu acho que é possível. E tipo assim, o Aegis está no mercado aparentemente, né? O Leviathan tem grana. Pro Scary rodar é 1-2, mano. Então, eu acho que tem que ficar o alerta vermelho bem ligado para ele, tá? O meu quarto troll da rodada é a torcida da Red Kennedys. Em geral, eu não quero apontar nomes, eu podia fazer isso, mas eu não quero. E eu tô botando eles aqui, cara, porque depois da derrota pra PEN, rolou um movimento coletivo de disseminar, destruir, acabar com o time. E é um negócio que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, cara, como assim, mano? Tem muita gente que tá achando o time ruim, que tá pesando no Doom, que tá pesando no Jamago, que são tipo, cara, estreantes, moleques. Os outros eu até entendo, o FNB, o Frost respondeu um cara lá no Twitter. Tem que tomar cuidado com essas coisas também. A FNB não estreou no campeonato. Mas, cara, o time mudou. O time parece melhor, parece mais coeso, parece tomar decisões mais interessantes. Esses problemas de entrosamento, cara, 2 novatos no time. Eu acho que tudo isso faz parte, mano, mas o teto aumentou, cara, a esperança renovada pro time. O Ares e o Gravitar já tinha dado, mano, alguma coisa tinha que mudar e eles não estavam dando pessoalmente essa mudança. E, pô, sinceramente me parece muito um movimento de tietagem, mano. É porque, mano, meu jogador favorito saiu, eu vou começar, mano, a cabruncar os novos porque eu quero que os outros voltem. Me parece, cara, me ficou muito espelhado isso. Isso eu acho muito ruim, porque eu acho que, cara, a Red tomou muitas decisões muito ruins ao longo dos últimos anos e eu acho que esse é um momento de fazer um pouco diferente, né, mano? E eu acho que eles conseguiram fazer isso. Eu acho que isso tem que ser respeitado, de certa forma, tá? Não gosto dessa atitude da torcida, não. Mas a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá? Pra fechar o vídeo, cara, meu último troll da rodada são 2, né? 2 em uma posição só, que são os donos da Loud. O Playhard e o Loud Gods lá do Twitter. E eles estão aqui, cara, porque simplesmente a Loud tá passando por uma trágica fase, um dos piores momentos da história da organização. Tá perdendo tudo, não só no LoL. Eu acho que o time do LoL ainda tem salvação, tá? Apesar da line dos idosos não ser das melhores. Mas, mano, tá perdendo em Valorant, tá perdendo em outras modalidades. E, cara, eu acho que, tipo assim, a má fase tá vindo numa onda muito maior do que deveria vir por 2 motivos. Primeiro porque a organização tem aquela coisa ridícula de não pagar mais pros caras, eu acho isso meio bizarro. E aí eles perdem muito jogador bom muito fácil. Mas tem a segunda, mano, de que, tipo assim, no momento que tava bem, que tava surfando, a Loud entrou numa soberba, mano, fudida. Eu lembro que no split passado tinha uns posts lá que era tipo, a gente não vai jogar, o jogo de hoje é contra a Red, é contra a Fúria. Não, era tipo, contra o fudido, contra o inconveniente, contra o esquecível, contra o ruim, contra o morto, sabe? Tipo, era uma publicidade meio tipo, vocês todos são horríveis, eu sou muito melhor que vocês. E isso não é muito legal, cara, principalmente porque a Loud é uma organização nova. Isso, cara, deu muito hate pra eles. Ninguém gosta da Loud sem ser a torcida da Loud, mano. Todo mundo odeia a Loud, de verdade. Por quê? Porque os caras estavam ganhando, mano, eles não ficaram naquela tipo, não, mano, a gente é bom, a gente é um time bom, organização boa. Eles ficaram naquela de querer humilhar os outros. E, cara, isso voltou pra eles em um dos podcasts, eu não vou lembrar qual que é, eu cheguei a comentar isso, de que, mano, a má fase chega pra todo mundo, cara, e quando chegar pra vocês vão estar lascados. Eu acho que isso é meio que o que tá acontecendo agora, cara. A ver o que vai acontecer, né, mas coisinhas da Loud aí.
E, cara, eu vou fechar. Eu falei demais, mano. Nossa, deu 20 minutos de vídeo. Mas tudo bem, faz parte. Então, cara, se você me assistiu até aqui, muito obrigado. A gente vem aí pra próxima. Semana que vem vai ter mais vídeo. Se você tá jogando Fantasy, cara, fica de olho aí no canal, que eu devo postar quase ao mesmo tempo um vídeo aí sobre o Fantasy da LTA, com algumas dicas. E aí já é dica jogo rápido, pretendo falar um pouco mais rápido. E eu tenho um recado, cara, pra você que é fiel, pra você que já acompanhava o Alma do Dragão, você aqui do YouTube. Cara, me dá um salve lá no Instagram, me dá um salve lá na minha DM do Twitter, Twitter do Alma, porque eu tô estruturando um outro projetinho e eu quero que vocês façam parte. Então se você já acompanhava o canal, mano, dá um salve lá pra mim. Aqui no YouTube é difícil, porque eu não consigo falar pra vocês, eu vou precisar do telefone, contato de vocês. E por aqui não é uma boa ideia vocês postarem seus telefones nos comentários, né? Então fica a dica aí pra vocês. Por favor, entrem em contato comigo. E pro resto, cara, até semana que vem. Tchau, tchau.